Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Teologia e Graça. Eu sou Adani Souza e no vídeo de hoje eu gostaria de indicar alguns livros para você que está querendo começar uma biblioteca teológica. Recomendação de livro é uma das coisas que as pessoas mais me pedem, né? As pessoas sempre quando veem eu com um livro na mão, lendo alguma coisa, às vezes eu levo alguns livros para ler no intervalo, lá no trabalho, ou mesmo quando estou dando alguma aula. Os alunos costumam perguntar, né, o que você está lendo, o que você indica para quem está querendo começar a ler ou a estudar a teologia. E eu tenho um vídeo bem antigo aqui no canal onde eu indico algumas teologias sistemáticas. Então, esse vídeo aqui não é um tema específico de livros, alguma classe, alguma categoria dos livros, mas algumas recomendações para você que quer ter um material bom para estudar a escritura. Então, se você é novo aqui no canal, eu já peço desde já para você se inscrever para não perder os próximos vídeos que a gente está soltando aí semanalmente, tá bom? Lembrando que todos os livros que eu indicar estarão aqui o link na descrição desse vídeo e você pode comprar usando o meu cupom de afiliado da Amazon. Se você comprar, você não vai pagar nem R$1 a mais, vai pagar o mesmo valor, mas ainda vai estar ajudando aqui o canal. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é um clássico da ciência da interpretação bíblica, que é o livro Hermenêutica, do Eric Land. Esse livro aqui ele é muito conhecido pelos estudantes da Palavra de Deus, ele é conhecido como um livro inicial para você que está querendo começar a aprender como fazer uma boa exegese da Palavra de Deus. Por quê? Nesse livro curtinho, ele tem aí menos de 200 páginas, 160 páginas. O Eric Land, junto com o P.C. Nelson, eles explicam sobre essa ciência de interpretação da escritura e eles apresentam a regra mãe de todas as regras, que é a regra que foi extremamente conhecida ao longo dos anos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eles vão fundamentar muito bem isso e depois eles ainda vão falar mais 5 regras que derivam dessa regra mãe. Então eles vão explicar como fazer uma boa análise textual, fazendo os comparativos bíblicos, explicando que as palavras muitas vezes elas se comportam diferente, elas podem até ter outro significado dependendo do contexto em que elas estão sendo apresentadas. Então se você quer saber como começar a estudar hermenêutica, sem dúvida esse aqui é o melhor livro que eu já li sobre hermenêutica para iniciantes. O próximo livro que eu quero apresentar para vocês é esse livro aqui da editora Ezion, Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Então, eu acabei nem mencionando a editora do livro da hermenêutica, é a editora Vida, mas eu não estou recebendo nenhum desses livros aqui para falar não, tá bom? São livros que eu li e que eu recomendo através aí dos anos que eu tenho estudando a Palavra de Deus e estudando esses materiais, certo? O livro Doutrinas Centrais da Fé Cristã, muitas vezes ele é confundido com um resumo da teologia sistemática do Luiz Berkhof. O que acontece é o seguinte, Luiz Berkhof foi um dos maiores escritores reformados desde a Reforma até agora. Então ele produziu muito material, muitos materiais, e várias editoras, elas traduziram os seus materiais, os seus livros. Claro que boa parte do material de Berkhof saiu da sua teologia sistemática, do seu manual de doutrinas, mas uma dica, quando você for pegar uma obra assim que não é de um escritor brasileiro, e você quer saber se é uma cópia de outro material que já tenha saído, é sempre você vir aqui na ficha catalográfica, que fica geralmente na segunda página, que você vai ver qual é a obra original. Então essa daqui, por exemplo, As Doutrinas, ela vem de uma obra que o título original é o seguinte, A Summary of Christian Doctrine, ou seja, as doutrinas, um sumário das doutrinas cristãs. Então se você pegar outro material do Berkhof e acha, será que é a mesma coisa? É só você ver se também é esse mesmo título original. Mas falando do livro, aqui a editora ela pegou esse material, já tinha sido traduzido uma vez pela editora PES, se não falha a memória. Ele apresenta as doutrinas principais do cristianismo, vai fazer uns exercícios no final de cada capítulo, né, uma espécie de dever de casa para saber se você aprendeu mesmo, versículos para você memorizar. E ele é um livro curto, então você consegue estudar ele aí, se tirar um mês para ler ele, tem 229 páginas. Você lê aí 20 páginas por dia, você vai praticamente finalizar o livro, faça os exercícios e ele é muito bom para uma leitura corrida também. Então a editora caprichou nessa versão aqui, As Doutrinas Centrais da Fé Cristã, e fica aí a dica, um guia teológico claro, prático
e acessível. Essa questão dos livros serem acessíveis é pela questão do volume, né? Não é todo mundo que tem a prática de pegar um livro aí de 500 páginas, 800 páginas e ler, né? Dependendo de como está organizado esse material, ele pode ser até um pouco enfadonho. Mas vamos para o próximo livro. O próximo é considerado uma das melhores teologias sistemáticas. Eu acabei não falando dela no último vídeo, né? Nesse vídeo que eu postei sobre as teologias sistemáticas, que o link também vai estar aqui na descrição para você dar uma conferida. Ele é bem antigo, ainda nem era essa estante ainda dos livros, mas eu estou falando desse livro aqui, ó, As Maravilhas de Deus. Esse aqui foi publicado pela editora Thomas Nelson e tem um negócio muito bacana. Se você quiser começar por esse livro aqui, você tem uma experiência fantástica, porque existe esse aplicativo aqui, ó, o Pilgrim, que ele é um aplicativo de audiobooks. E se você for assinante do Pilgrim, é baratinho, R$30 mais ou menos, você tem esse livro inteiro para você ouvir. Então você pode fazer uma leitura junto com o audiobook, você pode, eu gosto de fazer uma caminhada, uma corrida, você pode colocar lá para você ouvir também, para memorizar e aprender esse conteúdo fantástico. O que é que acontece? O Herman Bavinck, ele também é um ótimo escritor, né? Foi um ótimo escritor, super consagrado. E o Herman Bavinck, ele tem a sua obra suprema, que se chama a Dogmática Reformada. Eu tenho até aqui a minha versão. Dogmática Reformada. Só que é o seguinte, isso aqui é só o volume 1 da Dogmática Reformada. Os outros estão até aqui no cantinho aqui da minha estante, ó. Olha só, esses 3 livros aqui, porque são 4 volumes. Somando os 4 volumes, você tem mais de 2.000 páginas. O volume 4 tem 920 páginas, só para você ter uma noção. E aí os outros têm 600, 650 páginas. Essa é a obra suprema de Bavinck. A Dogmática Reformada é considerada uma obra incrível. Até hoje ela é super recomendada nos seminários, né, nos cursos teológicos, faculdades de teologia. E o próprio Herman Bavinck é muito respeitado. Então o que acontece? Esse material é um material muito utilizado para consultas pelo seu tamanho. A obra gigantesca. Então quem tem a Dogmática geralmente utiliza ela. Sei lá, se você quiser ler ela uma vez inteira, tudo bem, mas é provável que você esqueça quando você estiver terminando já o 4º livro. Mas As Maravilhas de Deus é como se fosse um resumo dessa obra feita de um método de leitura corrida. Então você não vai ter um monte de tópicos, um monte de segmentações no ensino prático. Ele é desenvolvido de uma forma que você pode ler como se fosse um livro mesmo. Então você vai ter um material de 680, 670 páginas, onde vai estar o resumo da gigantesca obra de Bavinck, mas você não vai deixar de pegar o essencial dela. Então é uma obra gigante, acho que é a maior que eu tô postando, desse material aqui, é a 2ª maior, mas é uma leitura fantástica e eu indico demais As Maravilhas de Deus. O próximo livro é um livro que eu conheci logo no início dos meus estudos teológicos, estou falando de coisa de mais de 10 anos atrás, tá? É uma enciclopédia, é um manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia, produzido na época pelo Norman Geisler, que foi lançado pela editora Mundo Cristão, e eu peguei esse livro, tem mais de 10 anos que eu tenho esse livro, é de 2012, ou seja, tem mais de 23 anos aí, já tem mais de 13 anos que eu tenho essa obra. E o que é que o Norman Geisler ele apresenta nessa obra? Ele vai pegar livro por livro da Escritura e ele vai pegar textos que parecem ser contradições ou são textos que geram dúvidas meio que insolucionáveis, mas que são solucionáveis, e o Norman Geisler vai apresentar a solução desses problemas. Posso dar um exemplo rapidinho, que esse é bem conhecido, mas tem aqui também, sobre a questão do arrependimento de Deus. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele se arrependeu de fazer o homem. Aí o Norman Geisler vai explicar o que cada versículo quer dizer. Desses 2 versículos parecem se conflitar, e ele vai fazer uma ótima explicação desses que não são não são contradições, mas que parecem ser contradições. Então fica aí a dica. Esse é mais difícil de encontrar, não sei se vai ter na Amazon, mas eu deixo o link aí se eu encontrar de compra, porque ele é um livro bem antigo, não vi mais nenhum relançamento dele. Inclusive fica aí a dica para Mundo Cristão relançar esse livro do Norman Geisler. O próximo é um livro que eu acho ele essencial e me ajuda demais a montar minhas aulas, sermões, palestras, qualquer coisa desse tipo. Se eu vou montar um estudo, é uma das ferramentas que está ali, das principais. É o Manual Bíblico
de John MacArthur. O Manual Bíblico do John MacArthur, de Gênesis a Apocalipse. É um material que não é tão grande, né? Como vocês sabem, o John MacArthur ele tem 3 principais obras que foram lançadas aqui no Brasil, além de um monte de livro, mas as 3 obras que eu acho principal é a Bíblia de Estudo dele, o Comentário Bíblico de MacArthur e o Manual Bíblico de John MacArthur. Aqui ele vai fazer uma espécie de panorama bíblico de toda a Escritura. Então ele vai pegar o livro, por exemplo, de Gênesis, ele vai falar sobre autoria, data, os principais temas, as principais doutrinas, perguntas relevantes que tem no conteúdo daquele livro, e ele vai fazer uma obra, ela é bem sucinta sobre cada livro, mas vai te ajudar demais a você conhecer cada livro da Bíblia, os principais temas e etc. Fica aí a dica, né? Essa daqui foi lançada pela Thomas Nelson também, Manual Bíblico de John MacArthur. Vai ter um livro extra que eu pretendo indicar aqui no final desse vídeo, mas para finalizar os livros, você precisa ter um bom dicionário bíblico. Acho que é essencial. Todo estudante da Palavra de Deus tem um recurso como esse, que é eu comprei um dicionário tem mais de 10 anos e até hoje ele me assiste, né? Ele me ajuda muito em quase todos os estudos que eu vou fazer. Não precisei de mais nenhum material extra. E o dicionário que eu quero indicar aqui para vocês é o dicionário Wycliffe. Ele tem 2.000 páginas, tá? Olha a grossura desse dicionário. E para os irmãos que são da Assembleia de Deus, com certeza conhecem, porque ele foi lançado pela CPAD e teve muito marketing na época que ele foi lançado. Já saiu até uma nova edição dele, que é outra capa, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O dicionário Wycliffe, ele é muito rico em palavras, ele traz imagens, ele é todo preto e branco, mas tem as imagenzinhas lá, fala de algumas palavras, ele mostra o original, o grego, o hebraico, ele vai falar um pouco sobre cada uma dessas palavras que são encontradas na Bíblia, até mesmo termos que não estão na Bíblia, mas que são do nosso cotidiano, que envolve a palavra de Deus de um modo geral. Para finalizar, eu acho que como extra, eu tinha que indicar uma Bíblia, pelo menos de estudo, certo? Eu nem coloquei ela aqui na estante, porque assim, você quer montar uma boa biblioteca teológica, a Bíblia de estudo é um recurso que ele não é tão interessante, certo? Porque a Bíblia de estudo ela é muito resumida, os estudos dela, não é a mesma coisa de você ter um bom manual bíblico, uma boa enciclopédia, um bom manual de doutrinas ou até mesmo um dicionário bíblico. Então ela tem que fazer tudo isso em conteúdo próprio. E de tantas bíblias que eu tenho aqui de estudo, como você pode ver, se eu pudesse indicar apenas uma, eu indicaria a King James, da BV Books, tá? Eu não estou ganhando nada da BV Books, mas tá aqui, ó. Essa daqui é uma bíblia que ela é muito boa e ela, das bíblias de estudo que eu tenho, acho que ela é a maior, porque ela é bem grande, ela tem muito conteúdo e ela é muito bonita também, sabe? Eu acho ela muito bonitona, essa Bíblia. Saiu uma nova versão agora, a minha é a 6ª edição? Nem fala aqui, né? Acho que aqui não fala. Mas eu sei que saiu uma nova versão, que a única coisa que mudou foi a cor. Tipo assim, essa daqui, como vocês podem ver, é preto com marrom. A outra é marrom com preto. Então só fizeram isso, mas o conteúdo é o mesmo, também é estudo Roman. Também traz uma tradução clássica, traz a King James 1611, que vem do texto recebido, o melhor texto que nós temos do Novo Testamento. Então fica aí a dica, ela é toda colorida, os mapas dela, as figuras que ela apresenta aqui na Escritura, ela tem uma palavra, geralmente ela explica uma palavra do hebraico no Antigo Testamento, uma palavra do grego, em quase todas as páginas tem um ensinamento único para você aprender. Então fica aí a dica sobre Bíblia de estudo também, certo? Sei que tem muitas variações, muitas Bíblias de estudos, mas esses foram os livros que eu escolhi, que eu acho importante para você que está começando a sua biblioteca teológica. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e indicar esse vídeo para algum amigo. Se esse vídeo for bom, for bacana, se eu ver bastante visualização, bastante like, eu pretendo fazer um outro vídeo sobre livros e com certeza vocês vão gostar, tá bom? Se cuide, até o próximo vídeo, fique com Deus.